Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Medical Incast. E a nossa convidada de hoje é a Keila Ciríaco. Ela que é nutricionista materno-infantil e terapeuta alimentar. E hoje vamos descobrir quais os alimentos, qual a base alimentar mais adequada para uma criança e os riscos de uma rotina alimentar não adequada. O tema de hoje é crianças e alimentos, como criar uma alimentação positiva para os pequenos. Eu sou a Eslaine Santana e sou a host aqui do Medical Incast. E esse episódio e todos os outros já estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Reforçando que a MC Medical é a empresa que tem como missão proporcionar mais saúde para você e mais informação. E é ela que nos possibilita estar aqui fazendo esse podcast, trazendo toda semana um profissional respeitado para dividir experiências, informar e inspirar vocês, sempre buscando trazer mais saúde para quem está nos acompanhando. Temos lojas de produtos hospitalares em Umuarama, no Paraná, e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E entregamos para todo o Brasil através do nosso site. Vou deixar o link e os contatos na descrição. E vamos para a nossa convidada de hoje. Ela que é terapeuta alimentar. E ela vai explicar um pouco mais sobre isso, esse universo, como ela chegou na nutrição. Com vocês, Keila Ciríaco, nossa nutricionista materno-infantil de hoje. Boa tarde, Eslaine. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e vamos falar sobre a alimentação dessa meninada aí. Obrigada, né, por aceitar o nosso convite, achar um encaixe na sua agenda lotada. Então vamos lá, né? Conte pra gente primeiro quem é você, sua profissão, para as pessoas que estão chegando agora te conhecer mais um pouquinho. Eu sou nutricionista há praticamente 15 anos e já mesclei praticamente em quase todas as áreas da nutrição. E por incrível que pareça, foi após a maternidade, que é uma coisa que eu nunca sonhei, que era ser mãe, né? Não tinha esse sonho. E após eu me tornar mãe, eu vi a necessidade de ajudar outras mães. E foi aí que nasceu a vontade de cursar a especialização em nutrição materna infantil. E qual que é a diferença da abordagem, de como funciona esse segmento da nutrição para as crianças? A nutrição materna infantil, eu falo que você tem que ter um olhar, não que os outros não tenham esse olhar empático, mas vai muito mais, porque você está tratando do bem mais precioso, né, daquela família. E é muito complicado você abordar, principalmente a alimentação, porque envolve cultura, questões sociais, e você abordar isso de uma forma delicada, sem traumas, né, e que possa simplesmente acolher esses problemas, né, relacionados ao âmbito alimentar, tem que ter, como eu falo, uma sensibilidade muito grande. É uma forma totalmente diferente de você olhar e abordar essa criança. É uma forma mais lúdica que você tem que falar. Eu falo que não adianta eu querer ser. Eu acho que nasce, ou você tem isso e acaba desenvolvendo. Porque nem todo mundo... por mais que eu ame criança, eu consigo trabalhar com criança. Né? Então, eu não sei, eu acho que comigo foi aquela questão assim, né? Deus capacita os escolhidos e Deus me escolheu para trabalhar com crianças e crianças atípicas, crianças típicas, atípicas, crianças com dificuldades alimentares, né? As crianças atípicas, elas têm mais... É atypical que fala, Atípicas. Né? Atípicas. Em inglês que é atypical, né? Elas têm mais dificuldade para se alimentar? Devido ao transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, isso, devido a toda a questão estrutural e orgânica deles, impacta muito, né, na alimentação. Atípico, gente, é crianças autistas, né? Que está dentro de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Pode ser crianças, né, dentro do espectro autismo, dentro do transtorno, né, de hiperatividade e déficit de atenção, dentro do transtorno de desenvolvimento global. Então tem vários.
Então, por isso que a gente tem que olhar cada criança como um no individual. E não, tipo, é criança, tudo serve porque é para uma criança. Porque as mais ou crianças menos já demonstram ser seres humanos completamente distintos uma da outra, né? E há uns anos atrás, tipo, na minha infância, tudo era criança, né? E hoje em dia a gente já começa a olhar essa criança um assim, indivíduo essa como, criança né, é diferente. Então você tem que tratar ele como um indivíduo que é diferente de qualquer outro. Né? Você é diferente de mim e assim por diante. Todas as Só que crianças, esse né? indivíduo está dentro de um contexto familiar. E como você fazer isso? Você olhar de forma individual essa criança dentro de um contexto familiar. Dentro de um recorte social, né? Ainda, Já que a gente tá falando de recorte social, né? Como que é dizer para as mães que elas estão alimentando os filhos de forma errada, equivocada? Já teve, tipo assim, uma treta com uma mãe porque ela não aceitou o direcionamento nutricional? Muito. Principalmente quando a gente pega no mamar. O mamar é uma questão cultural enraizada. Mas ele não tá comendo, mas pelo menos tá mamando. Então a gente tem muito essa cultura. E aí você explicar para essa mãe que a partir de certa idade essa criança precisa de alimento, e não do mamar ou do leite para suprir as necessidades nutricionais dela, é muito complicado. Em que parte, assim, com quantos meses a criança, o mamar, ele é um complemento e não o único alimento da criança? Até do 0 a 1 ano, o aleitamento materno ou o uso de fórmula infantil, que vai ser a base da alimentação dessa criança. A partir dos 6 meses, entra a introdução alimentar, os alimentos, essa introdução, esses alimentos são complementos. Mas até 1 ano, a base ainda vai ser o aleitamento materno ou a fórmula infantil. Após 1 ano, não. Esse mamar, essa fórmula infantil vai ser um complemento. A base dessa criança passa a ser os alimentos. Depois de 1 ano, né? Então ela tem que consumir frutas, verduras, legumes, carboidratos. E o mamar ali é só para fazer o desmamamento, né? Exatamente. Isso a gente vê muito também. Hoje a busca de algo que melhora a imunidade do meu filho. Essa busca a gente vê muito, né, em consultório. Claro que a gente tem vários aditivos, né, nutrientes, suplementação à base de nutrientes para que faça isso. Porém, se o básico dentro de casa não for feito, não vai adiantar você suplementar. Até porque eu não sou nutricionista, né? Mas a gente aprende que alguns alimentos precisam de outros para ele fazer efeito. Tipo, o ferro precisa de vitamina C para ele realmente tudo é um efeito cascata, né? Tudo é um efeito cascata. Daí as pessoas vão lá e tacam ferro na criança, mas não dá vitamina C, não dá uma laranja. E aí aquele ferro tá ali, mas ele não foi ativado, não né? adianta nada você também, às vezes, que busque ali um alimento na indústria farmacêutica, né? Que melhore, ou mesmo que a gente dê um suplemento ali à base de nutrientes manipulado para essa criança, se a base da alimentação dela tá rica em açúcar, corantes, não vai resolver. E já teve treta, assim, de você falar pra mãe, olha, isso aqui não é bom pro seu filho, e ela falar, sim, eu vou continuar, e como foi? Já teve isso? Não, porque a abordagem, assim, a gente é muito acolhedor, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente erra querendo acertar. Né? Ninguém quer errar com o filho. Então, eu tento explicar, dentro do contexto do que ela trouxe ali para mim, de uma forma muito gentil, respeitosa, que aquele talvez não é o melhor caminho, né? Não é a melhor escolha para o filho dela naquele momento. E é verdade que tem várias doenças que são causadas por uma alimentação inadequada? Bastante. Hoje, né, o índice de crianças alérgicas é muito alto, né? E eu acho que eu falo que isso vem desde um contexto, desde a geração, né? Vai passando de geração para geração. Então, a nossa imunidade, a nossa microbiota já não é como mais quando era antigamente. Então, essas mães, durante a gestação, estão expostas a muito mais disruptores endócrinos, a muito mais contaminantes. E aí, essa criança ela já nasce com essa imunidade, teoricamente, vamos falar assim, abalada.
E aí, já desde muito cedo, expostas a tudo isso também, e a introdução, né, de alimentos alergênicos. Ah, eu não dei açúcar, mas às vezes a gente tá lá dando o suplemento com corante, por Eu exemplo. já vi mulheres grávidas assim, o dia inteiro tomando refrigerante, comendo chocolate e chips. Aí deu pré-eclâmpsia, aí a criança, né, nasceu prematuro, ficou internado e não amamentou. Então já vem todo Todo um um contexto. E essa contexto, semana né? saiu um artigo falando que o excesso, o consumo excessivo de açúcar, o risco do consumo de açúcar também relacionado a problemas do transtorno do neurodesenvolvimento nas crianças. Então, tipo, às vezes a mãe começa ali, busca uma terapia alimentar quando a criança já tem ali mais de um ano, mas ela, durante a gestação, fez o que Porque quis, a né? criança ela começa a ter uma memória gustativa desde a gestação. Ali a partir da 12ª semana gestacional, a criança ela já começa a sentir os sabores. E ali por volta da 16ª, 18ª semana, ela já consegue discernir entre o doce e o salgado. Então, isso daí a gente fala que já é memória gustativa que vai ficando intrínseca na criança. Então, quando ela é exposta aos alimentos, isso facilita um pouco mais, né, a aceitação dos alimentos, né, doces, salgado, azedo, cítrico, né, se a mãe teve esse contato durante a gestação. Então, é muito importante que quando uma mulher engravide, né, está grávida, ela pense também na alimentação dela como uma alimentação que também é do feto, né? Não, total, porque a gente fala, né, o refrigerante, o açúcar tem que controlar na fase adulta. Imagina você gerando uma nova vida. Aí que você tem que cuidar mais ainda. E tem impacto pro resto da vida desse ser humano que você está gerando dentro de você. E por que a gente está crescendo tanto o número de pessoas celíacas, que fala, né? E que não come glúten, que não pode comer glúten. É celíaca? A gente tem, né, a doença celíaca e As a intolerâncias, alergia, né? né, a alergia alimentar tardia. E as pessoas às vezes vêm desenvolvendo justamente por causa disso. Essa exposição exacerbada a vários disruptores endócrinos, essa microbiota, né, que é esse muro de defesa nosso, né, que já está deficitário também, a todo o estresse que nós estamos sendo expostos hoje, então tudo isso tem um impacto direto. Então, na verdade, você já não está com seu organismo muito bem, e aí essas moléculas que já vêm sofrendo alterações ao longo dos anos, né, não são mais as mesmas, acabam impactando e o corpo começa a reagir como um corpo estranho. Um mito e uma verdade na alimentação infantil, que as pessoas acreditam que aquilo é muito bom, mas não é bom, sabe? É só um mito, assim. Existe isso? Olha, o leite, não que ele não seja bom, mas ele não é o salvador da pátria. Hoje, né, trazendo hoje para a realidade, a bisnaguinha, o cereal matinal, e eu acho que os mais que a gente vê. Quando a gente era criança, eles davam muito, não sei, né? Aqui no estúdio tem bastante gente. Biotônico, Para abrir o fontora. apetite. Gente, e eu lembro, vou contar aqui. Minha mãe, minha avó, elas batiam com leite condensado e dava pra gente, elas sabiam mais. Gente, em que terra leite condensado com remédio faz bem? Você Eu queria teve entender. sorte que não bateu com ovo de pata. Já tem isso também. Ainda bem que o meu foi com leite condensado. Mas teve com ovo de pá. Com ovo de pata? Meu Deus. Gente, eu queria entender como que minha mãe achava que aquilo era bom com leite condensado. Mas é porque, na verdade, eu não sei, na verdade, o princípio ativo de que tem um biotônico, né? Eu nunca, né? Na verdade, Acho que nunca era peguei ferro, né? Porque ele era pra, preto. pra estudar. E eu lembro que o meu irmão mais velho tomava bastante. Mas hoje ainda tem muito isso. Vou tomar uma vitamina. Você não tem uma vitamina para abrir o apetite do meu filho? É que, na verdade, o déficit de nutrientes, ele altera, né? O paladar, ele altera a papila gustativa e deixa o corpo em inanição. Quanto menos eu tenho, menos eu quero, que eu preciso poupar energia. Então, às vezes, quando você faz essa reposição de nutrientes, né, essa criança passa a responder melhor. Eu falo muito, eu uso essa analogia no consultório, porque, por exemplo, o seu celular, quando está acabando a bateria, o que ele faz?
Ele ativa um modo de economia. Então, quando o corpo tem restrição ou deficiência de nutrientes, ele entra também nessa economia. Então, às vezes, a criança fica inapetente, fica com o paladar alterado, e pode ser, assim, deficiência de complexo B6, B9, B3, zinco, né? Zinco que altera a papila gustativa também. Gente, e assim, as pessoas, que nem a gente estava conversando aqui antes, cria a visão do nutricionista, que ele é um opressor alimentar, né? Que ele não tá aqui para te conduzir para uma relação saudável como alimento. Então, como que você enxerga a importância esse acompanhamento nutricional desde a infância para a gente não chegar na fase adulta como a nossa geração, a geração antepassada, de que o nutricionista vai só criar um monte de restrição? Na verdade, o nutricionista, principalmente acho que o nutricionista materno-infantil, a base ali. Na verdade, você tem que começar a se preparar antes de engravidar. Mas eu não trabalho com esse público de infertilidade, trabalho com a gestação para frente. Mas, porém, a gente vê muito, mas eu vou lá, meu filho não come, ela vai passar um plano alimentar? Não, justamente isso, a gente vai trabalhar uma educação alimentar e não uma reeducação. Porque seu filho está em fase de educação, então eu não vou reeducar. Eu estou educando, então eu vou construir competência, autonomia, um bom relacionamento dele com o alimento. O que vai me evitar muito lá na frente, né, um distúrbio alimentar ou um relacionamento ruim, né, com o alimento. Muitas vezes, assim, porque comer é algo intrínseco, vem de dentro. Não adianta nada eu chegar com uma comida que é extremamente afetiva, que pra mim mostrar pra você, olha, você precisa comer porque isso é maravilhoso, você vai ter essa sensação e tal. Não, porque é meu, é intrínseco meu, não faz sentido pra você, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que criar na criança. E é essa base, é na infância que a gente cria, né, essa relação saudável com o alimento. E a gente vê assim que a internet, alguns coaches alimentares, eles criam um ódio à comida como uma forma de conduzir a pessoa a ser mais saudável. Mas isso vai criando traumas, né? Sim. Na pessoa em relação a, nossa, eu gosto de bolo de chocolate. E agora? Mas a fulana falou que comer bolo de chocolate vai fazer eu morrer do coração. Porque cria uma extremidade tão grande que não é isso, né? Eu acho que se você faz uma alimentação... Eu, né? Aqui, não sou nutricionista, hein, gente? Ela que tem que falar certo. Na minha cabeça, se eu como saudável todos os dias e um dia na semana eu fui no aniversário, eu posso sim comer o brigadeiro, tomar o refrigerante, comer o pastelzinho, comer o bolo, sem culpa nenhuma. E no dia seguinte eu vou voltar na minha rotina, eu não vou comer bolo no café da manhã, eu não vou comer bolo na janta, eu vou ter uma alimentação normal como de todo mundo. E às vezes a internet ela cria uma opressão nos alimentos, que se eu for no aniversário, eu vou ter que ser a pessoa que vai levar minha marmitinha saudável, porque se eu comer o bolo eu vou morrer. Isso a gente traz isso para alimentação infantil, porque a gente fala, se você tem a base, não é proibir o seu filho, fala, a gente não vai proibir, é claro que o que a gente puder substituir, porque a minha fala é essa, substituir. A gente não vai proibir ou retirar abruptamente nada da criança, a não ser que aquilo realmente seja letal para ela, né? Mas nós vamos fazer a substituição. E a gente não precisa retirar o sabor doce. A gente precisa, sim, retirar o excesso do consumo de açúcar, né? O consumo exagerado. Mas as crianças, elas têm vida social, elas precisam. Tem os aniversários dos amiguinhos, né? Essa questão, elas estão hoje inseridas muito mais do que nós, né? Porque, eles... de segunda, às vezes, segunda a sexta ali, ou no máximo umas 2 vezes na semana, às vezes eu vejo, foi lá em aniversário, a mãe deixa lá. O que tem que controlar é o levar para casa, que eu vejo um problema. Porque nas festas de aniversários, todas têm aqueles pacotes absurdos, né, lotados de doce, e aquilo vai para casa. E aí aquilo vai acumulando semanas e semanas. Então eu acho que as pessoas deveriam optar por lembrancinhas que não sejam só relacionadas ao açúcar, ao doce,
né? Tem sim outras opções, porque o problema é isso. Não é o problema a criança ir lá e consumir durante o tempo que ela tá lá. Porque ela tá muito mais entretida em brincar ali, né, do que ficar comendo. Então ela não vai comer em compulsão. Mas o problema é esse, porque daí as crianças saem com aqueles sacos desse tamanho, lotados de pirulito, de doce, de bala, e aquilo vai se acumulando em casa. Você acha que a internet ela tá criando uma relação hora de amor, hora de ódio com os alimentos? Porque a gente vê assim, muitos conteúdos no TikTok e as crianças elas passam muito tempo no TikTok, mais do que nós, adultos, que a gente tem o que fazer, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas. Mas as crianças elas ficam muito no TikTok. E eu vejo muitos vídeos virais no TikTok de alimentos, principalmente dos coreanos, né? Eles. Eu vi uma moça, um vídeo passou na minha timeline, ela com uma coca de 2 litros. Aí ela abre, aí ela coloca um monte de menta, aquelas balinhas, e aí não sei pra quê. E aí ela bebe, bebe, bebe de uma vez, aí ela vira a garrafa, vira, aumenta, vira a garrafa, vira o doce. E aquilo vai criando tipo assim, meu Deus, o que é isso? E aí eu vejo fazendo um miojo com Cheetos. E as crianças estão consumindo esse conteúdo de pegam alimentos extremamente perigosos e traz de uma forma de entretenimento que aquilo é muito legal, que aquilo é muito divertido. E a maioria você vê, são só alimentos industrializados. Você não vê eles fazendo isso com uma fruta, com uma verdura, com legumes, né? É só produtos industrializados. Isso é um problema realmente hoje na sociedade, porque são desafios, muitas vezes desafios perigosos, né? Como esse da Coca e do Mentos, por exemplo. E aí tem as invenções culinárias, e depois as crianças querem replicar isso em casa. Tem vários também de mães montando lancheiras. Quando você olha aquilo, não é legal, é um absurdo o que é colocado ali, o que aquela criança é exposta, aquele alimento. Ou a base, hoje eu vou comer, hoje meu dia vai ser com um alimento verde. Hoje a minha vai ser com alimento laranjado, né? E eles fazem o desafio do dia inteiro comendo esse tipo de alimento. Isso não é muito legal. Se fosse assim, eu vou fazer o desafio, vou comer só alimentos marrons, Orgânicos. alimentos in natura, sem processados, ultraprocessados, ok? Mas ninguém faz esse desafio, por quê? Não dá engajamento, né? Exatamente. E aí eles vão criando uma cultura daquela comida como se fosse algo muito instagramável. Sim, E quando na verdade é uma bomba. Porque a criança, ela não tem o filtro que nós temos do que aquilo não é realidade. Aquilo ali as pessoas estão fazendo para vender, para lucrar em cima daquilo dali, para viralizar, para ter engajamento. As crianças não têm esse olhar. Então, cabe a nós, pais, nos preocupar e controlar, monitorar o que essas crianças estão acessando. E aí vem o outro oposto. Os conteúdos de ódio à comida. Que em vez de ser um conteúdo positivo, de alimentação positiva, que eu acho que nossa, se você comer verdura, você vai correr muito mais rápido. Na minha cabeça, né? Se eu fosse produtora de conteúdo desse tipo, nossa, suco de cenoura com laranja e couve faz seu cabelo crescer. Nossa, eu quero... Não, eles criam, tipo, se você comer bolo de chocolate, você vai morrer, você vai ter um infarto. Se você comer açúcar, você vai envelhecer. Vai criando um terror alimentar, né? Então a gente tá tendo esses dois cenários na internet em relação ao alimento e as crianças ali assistindo. O que você disse? Como que vai construir, né, esse relacionamento da criança com o alimento, com esse bombardeio. E em casa também, né, a gente vê muito essa busca. Tem que saber, porque você está falando de uma criança. Então, ok, eu preciso fazer uma reeducação alimentar, eu preciso melhorar a minha alimentação. Estou falando isso pais cuidadores, né? Mas você tem que ter muito cuidado qual o impacto que isso vai ter na alimentação do seu filho. Porque qual a forma que você vai fazer essa mudança? Como você vai apresentar isso? Daquela forma xoxa que joga... faz só um alface, um tomate ou aquelas coisas, né? Então, tem que criar novos alimentos. Ou, olha, vamos mudar a nossa alimentação. Então, por exemplo, você pega um brócolis ou uma abobrinha. Você tem N's
formas de você preparar e expor isso para a criança de forma gostosa, prazerosa, né? Então, não trazer, ai, sou obrigada, ai, tô comendo porque eu não gosto. Ai, aí você quer que a criança coma, mas você também não come, por exemplo, o arroz. Ai, eu não como arroz porque eu faço low carb, porque isso, porque aquilo, né? Mas como que a criança vai comer isso? Ela não vai comer o arroz, porque ela não tem o exemplo ali. Aí você acha que a criança ela vai sentar da mesa e fazer só um prato de verduras, legumes e salada? E uma proteína? E as pessoas, elas entendem muito que a alimentação é pro estético. Não, se eu comer isso, eu vou ser magra. Se eu vou ser magra, eu vou ser aceita, eu vou ser amada, eu vou ser idolatrada. Então ela vai criando uma relação muito negativa do que é belo também através da alimentação. Hoje, na verdade, né, a gente tem os transtornos alimentares, né? Eu não trabalho, né, não tenho no dia a dia na clínica o trabalho com os transtornos alimentares de bulimia e anorexia, né? Ainda não tenho Mas essa não são só demanda, esses também, né? Tem a né? compulsividade. Sim, né? A compulsividade a gente vê bastante, mas a anorexia e a bulimia tá muito mais aí explícita pra gente e talvez nós não queremos enxergar devido a esse padrão que a sociedade impõe, né? Da magreza, talvez, e às vezes esse transtorno tá mascarado dentro da sua casa, né? Então, porque às vezes eu vejo assim, relato de pais. Ah, ele não come verduras, legumes, né? E tá tudo bem. Né? Ele é Aí magro. eu come só banana e maçã. Ah, ele come só banana e maçã. E aí, come arroz, feijão, carne. Tá ótimo. Mas tá magro, tá ótimo. Né? Não tem problema. Mas será se só essa alimentação vai estar suprindo todas as necessidades nutricionais dessa criança? Ou só o fato dela estar magra, isso não está impactando? Um pouco a gente falou de magra, que a gente vai falar sobre obesidade. Mas antes de eu fazer a pergunta que eu anotei aqui, eu lembro de uma vez eu tava assistindo o programa do Jô. O Jô Soares, e o Jô, pra mim, era uma das pessoas mais inteligentes e que retinha informação desse Brasil, assim. E ele falou que ele leu um estudo que engordar era bom, porque o engordar era o limite. Ele falou assim, imagine um mundo onde as pessoas não engordassem. As pessoas iam se alimentar de refrigerante, sorvetes, chocolates, porque na cabeça delas, o engordar é ruim. Não é a comida que é ruim, o engordar. E ele falou assim, então, de certa forma, o engordar é bom porque é um limite para as pessoas terem uma alimentação mais saudável, porque nem todo gordo é doente, tem doenças cardiovasculares e tudo mais, mas muita gente magra come todas essas porcarias, mas ela se acha saudável porque ela não é gorda. Agora vamos levantar uma polêmica aí, né? Que acerca do que há dentro da nutrição, do que a gente vê nos bastidores, né? É uma luta muito grande de profissionais, às vezes até indo contra. Então, eu acho que é um assunto bem, bem complicado e hoje a gente está numa era muito difícil de se abordar, né? Esse tipo de assunto. Então, porque tudo bem, o gordo, ele pode sim, tá tudo com seus marcadores ali bioquímicos saudáveis, mas a gente sabe que o excesso de peso, ele traz, né, um certo problema. Não talvez agora, mas com o passar do tempo, porque né, vamos falar lá, os disruptores endócrinos, né, o que é de ruim, que às vezes, né, adentra a gente, eles são lipofílicos. Então, eles se acumulam nas células de gorduras. E se eles se acumulam nessas células de gorduras, quer dizer que eu tenho um processo inflamatório maior do que talvez alguém que tenha menos excesso ou menos adiposidade, né? Menos células gordurosas. Então, a questão da gordofobia ou né, do engordar hoje, a gente não precisar fazer dieta, é um assunto ainda muito delicado. Sim, e até quando a gente vai estudar na moda, que é a área que eu mais trabalho, os tipos de corpos. E tem o corpo oval, que é um ovinho, que são pessoas que já nasceram daquele corpo. Elas não vai ter outro corpo, tipo a Adele.
A Adele, ela nasceu gordinha, ela viveu a vida acima do peso, só que mesmo quando ela fica magra, o corpo dela ainda é aquele formato de pessoas que nunca vai ter um tamanho 36. Porque ela nasceu dentro daquele que a gente tem que respeitar. Tem pessoas que têm o corpinho quadrado. Ela pode, tipo assim, nem treinar e ela é quadradinha. E se ela treinar, ela fica, tipo, as ginastas, né? Super quadrada, super tonificada. Tem as pessoas que nasceu esguia, que às vezes ela não tá magra, mas ela aparenta estar magra porque ela tem o pescoço. Eu sou muito assim, mas eu sei que eu sou magra. Mas eu aparento muito mais magra do que eu realmente sou, porque eu tenho o braço fino, que é os pontos de luz que eles falam, o pescoço, a saboneteira e a canela. Eu não tenho aquela perna, o tronquinho, né, que faz... Eu tenho a coxa mais grossa, aí vem o joelho e vem a canelinha fininha. Então, eu demoro para mostrar que eu ganhei peso, porque os meus pontos visíveis... Mas, e aí passa aquela falsa sensação de que eu sou super saudável porque eu tô sempre magra. E aí hoje com a chegada das redes sociais, né, cuidar muito como que você vai abordar e educar essa criança com essa visão, né, do que nós temos hoje. A gente não tá falando de pessoas obesas, né? É. A gente tá falando de pessoas gordas, que existe. As pessoas Sim, são naturalmente gordas. Sim, Elas comem saudável, treina, faz atividade física, faz musculação, faz crossfit. E aí, exatamente. E assim, você procurar ajuda o quanto antes, né? Se o seu filho estiver nessa condição, ou se você vê, né, que ele tem dificuldade ali de mobilidade, de correr, tá fadigado, ou começa a ficar incomodado, porque já tem criança ali com 4, 5, 6 anos que começa já a dar sinais que estão incomodados com excesso de peso. Então, pais, busquem ajuda o quanto antes. É a rotina, né? Não, ai, meu filho tá meio gordinho. Mas ele brinca, ele corre, ele faz isso, faz aquilo. Então isso não tá afetando a rotina dele. Aí quando a criança não consegue correr, não consegue subir uma escada, a criança só fica sentada. Quando já se instalou o problema, fica muito mais difícil a gente reverter. Por exemplo, a gente pega a criança já com síndrome metabólica, né, com risco de doenças cardiovasculares aumentados, com resistência à insulina. Então, isso são doenças que antigamente a gente só via em adultos. Então, não deixe o problema se instalar, né? Busque ajuda. No entanto, a nutrição, a gente trabalha com isso, né? Com a prevenção. Eu não posso esperar o problema se instalar para eu, né, buscar, igual os marcadores, né, de bioquímicos. Eu não trabalho com a margem de segurança ali, tá no mínimo, tá adequado. Não, esse mínimo tá adequado para quê? Para eu não estar doente. Mas qual que é o valor adequado para o meu corpo trabalhar saudável e eu não correr risco de entrar em alguma doença? É uma grande diferença aí. Então, a obesidade infantil, ela tá ligada só à alimentação ou ela também tem outros fatores, né? E como tratar? A obesidade infantil, na verdade, 25% é genético, mas o ambiente ao qual essa criança está inserida, né? 75% é o ambiente, é a cultura ao qual essa criança tá inserida, né? É o acesso aos alimentos, né, que ela está tendo. E assim, é um crescente, né, muito grande hoje de crianças obesas, né? É alarmante, na verdade. E o acesso aos produtos industrializados, a facilidade de abrir um pacotinho hoje tá muito maior do que descascar uma fruta, uma verdura, um legumes, né? Tem mais acesso. E a questão das crianças estarem menos ativas, né? E muito mais paradas na frente da televisão, isso impacta, porque a criança não tem um gasto calórico, né? E aí ela vai, muitas vezes, acabar descontando isso no alimento. E elas estarem muito mais sozinhas, né? Porque eu cresci com 10 primos. A gente brincava Aí as na crianças rua, hoje são né? o quê? Às vezes não tem nem irmãos. E a gente brincava na rua, né? Hoje, infelizmente, não é a realidade. O que eu aplico até para minhas filhas. É muito difícil, porque você não pode mandar a sua filha sozinha para a escola. Eu moro a 4 quarteirões da escola. Eu não posso mandar ela sozinha a pé. Mas isso lá na minha cidade tudo bem que é menor do que aqui, na minha infância. Mas mesmo assim, quando eu vinha pra cá, a gente andava sozinho.
né? Mas hoje você não pode, então as crianças estão mais reféns a isso daí. Aí acaba desenvolvendo também mais doenças mentais, né? Como ansiedade, a criança tá ficando muito ansiosa, aí ela vai pra compulsão alimentar, porque ela tá sozinha, Não, e aí, assistindo, aí ela... sozinha, assistindo, dormindo muito tarde, desregulando todo o ciclo circadiano e hormonal dela, tá? Então, isso é um problema de saúde pública. Então, tem que ter um controle, tem que ter um limite, essas crianças precisam estar mais ativas. E a questão social interfere bastante, por exemplo, famílias Muito. mais pobres têm tendência a ter mais desnutrição ou mais obesidade? Hoje tá no... Na verdade, hoje tá mesclou. Hoje, na verdade, antigamente o problema era a desnutrição. Hoje não. Hoje é a obesidade, mas não pelo excesso de alimentos. Alimentos errados. Alimentos errados, exatamente. Porque, Slane, chega um pai de família lá pra mim e eu falo, olha, você tem que dar frutas, verduras, legumes pro seu filho e tal. Mas vai no mercado, infelizmente, gente, me desculpe, mas você falar que nutrição não tem a ver com saúde pública, com política, eu acho que você tem que voltar lá atrás e rever o seu diploma. Rever o seu diploma, porque nutrição é saúde pública. E a segurança alimentar da população. E aí eu falar para esse pai que ele precisa dar frutas, verduras e legumes, mas você vai no mercado, é R$ 8 um quilo de uma maçã. Não. E aí você 8 compra um semana, né? miojo Tava ou um 10. pacote de bolacha. Um pacote de bolacha por 98 centavos, 1,50, que naquele momento vai alimentar muito mais o filho dele do que uma maçã. E essa questão social e política a gente observar é importante porque nos últimos anos você tá vendo as feiras mais vazias, as feiras, né, de domingo, quarta, e abrindo muitas lojas de R$ 1. E aí você vê os pais fazerem mercado na loja de R$ 1. Mas é muito simples hoje. Vamos pegar lá um industrializado, teoricamente, o mais do bem que nós temos aí. Um suco de mercado aí, não vamos citar nome. Mas tá ali 900 ml ou integral lá de vidrinho. 900 ml você tá pagando o mais barato R$ 10, 9 e pouco, R$ 10. Só que você compra um refrigerante de 2 litros por 5, por 6. Qual que o pai vai preferir? Um pai que não tem condições. O refrigerante de 2 litros, que vai alimentar, que vai dar para os filhos inteiro, um suco de 900 ml. O ideal é não beber suco, tá, gente? Eu vou falar bem real aqui. Quando eu comecei pra nutricionista, eu nunca fui muito de beber suco nem refrigerante. Aí hoje eu nem lembro. Às vezes, quando eu tô em restaurante, aí eu falo, uma água com gás, uma água com limão. Porque as nutricionistas não recomendam muito, né? Eu Beber acho, as sim, coisinhas, que a né? gente, assim, eu trago isso porque eu acho que as pessoas, muitos profissionais ainda estão dentro da bolha. Entendeu? É muito fácil eu sentar atrás da minha mesa e trabalhar com a classe A. Mas olha, eu tenho vários clientes alto padrão. E quando eu vou, às vezes, na casa, vem aqui tomar um café da tarde e tal. E eles abrem a geladeira, gente, eu fico chocada, porque assim, é pessoas que são médicos. E a geladeira, na hora que abre, aquela parte, a gavetona, é fardos e mais fardos do refrigerantinho da loja de R$ 1. Salsichas, bisnaguinha. Tudo que você pensar da loja tá na casa do rico, gente. Então, assim, não é só a família mais carente que acaba sendo uma justificativa porque é o que eles podem para alimentar muitas crianças. E eu vejo assim na casa das pessoas ricas também, fardos e mais fardos de refrigerantinho. E eu falo assim, gente, mas essa criança vai pro balé, essa criança vai pra não sei na onde, faz natação e chega em casa e consome à noite como janta bisnaguinha com salsicha e refrigerante. Eu falo, não, porque essa pessoa é rica. Ela pode ter frutas frescas todos os dias, tem cozinheiro. Então não é nem a mãe que vai cozinhar para essa criança, mas tem lá o industrializado. Mas não ensinou, às vezes a criança mal sabe o sabor. E aí o que eu falo, hoje ainda bem que nós estamos tendo uma visão. Graças a Deus eu consegui
conquistar o espaço aí e mostrar essa parte da nutrição e da terapia alimentar, né? Que a criança que não come, eu não vou levar lá na nutricionista porque ela vai passar um cardápio pro meu filho. Né? Então, se você for no nutricionista dessa e você falar, ai, meu filho, olha, não come, ele é seletivo, e ela te passar um plano alimentar, é porque ela não é apta, né, para trabalhar na área materna infantil, ou ela não fez a especialização, e tá tudo bem, procure outra que seja especializada, né? Mas é isso, é ensinar. E aí, a criança ela não consegue comer, e aí tem aquela frase muito usada, né? Ai, mas é só uma fase. Quando ele crescer, ele come. Ah, eu também era assim. Ah, o filho de fulano só comia arroz e carne, só arroz e farinha, depois passa. Só que isso não vai passar. A maioria das vezes não vai passar. Sabe por quê, Slaine? Se passasse, essa fase passasse, hoje as nutricionistas que trabalham com o público adulto não teria tanta dificuldade em trabalhar com o público adulto para comer frutas, verduras e legumes. Então essa fase passou? Não passou, porque o que a gente mais pega no dia a dia daí é falando, ai, Nutri, eu preciso emagrecer, mas eu não gosto de fruta. Eu trabalho com o público gestante daí, e eu pego isso também. Mas eu tenho as amigas que trabalham com o público, né, adulto em geral. Ai, mas eu não gosto de legumes. Ai, tem que comer? Então, essa fase passou? Aí eu te pergunto, essa fase passou? Não, não passou. Ela foi mascarada, tá? E aí eles estão muito mais preocupados, porque a criança precisa ler, escrever, do que comer. Mas às vezes a criança ela não tem nem suprimento nutricional, que fazem toda a conexão neural da criança e sinapse neural para ela aprender, para ela se concentrar ali na aula. Ela não tem, porque ela não come os nutrientes. E assim, que nem você falou, eu não comia quando era criança e hoje adulto faz um monte de... eu vejo muito assim, mulheres com 30 a mais relatando na internet que descobriu que sempre sofreu de compulsão alimentar. E toda compulsão vem da extremidade, né? Ou da falta de mais, ou do excesso de mais. E como educar essa criança de uma forma positiva, a relação dela com o alimento, para ela não se tornar um adulto com compulsão alimentar. Porque tem lá o ódio à comida. Se você começar a ficar feia, você vai ficar gorda, você vai ficar não sei o quê. Aí a criança come escondido, para a mãe não ver, quando ela tem momentos de tristeza. Ou ela come demais quando tá... Ou ela coloca a comida como algo que deixa ela muito feliz. Então, aí ela vai e se entrega a comida, assim. Então, como já educar agora essa relação positiva com a comida para não chegar no adulto projetando as dores, os traumas na comida, ou a felicidade, o amor na comida? Eu acho que, em primeiro, os pais, se tem alguma, né, dessa busca ou desse problema com o alimento, eles precisam se tratar primeiro, né? E para educar o filho. Então, primeiro, eles precisam desmistificar que comer é instintivo. Comer não é instintivo. Comer é um ato aprendido e ele é muito difícil. E você tem que estar apto para ensinar essa criança a aprender a comer. Então, se você não sabe, você não aprendeu corretamente, se você tem problemas alimentares, como que você vai ensinar, né, essa criança corretamente? Então, isso que eu falo, se preparar desde a introdução alimentar. Uma introdução alimentar baseada em conhecimento técnico, né, de como você se comportar ali diante do alimento, não só no que você vai oferecer para essa criança de alimentos, faz toda a diferença, sabe? De uma forma respeitosa, respeitar o tempo dessa criança, ensinar ela, né, a construir, né, os pilares da alimentação. E aí, a partir do momento, né, na disciplina positiva, e na alimentação responsiva, a gente, né, tem o papel dos nós pais cuidadores e a criança tem o papel dela. O papel da criança, ela que vai determinar a quantidade que ela vai comer. Lá eles citam também até do horário, mas o horário, igual eu estava te explicando, né, é muito mais tênue e é mais complicado eu explicar aqui. E nós, pais, vamos ter o papel de que um ambiente adequado, né, calmo, seguro, limpo para essa criança e a alimentação adequada para a fase dela, né? E aí, aos poucos, ir respeitando o momento dessa criança, né? Os sinais de fome, saciedade, que eu falo,
Quando você vai ensinar uma criança a comer, essa é uma fala que você pode, se você atender 50 pessoas de introdução alimentar no dia eles vão ouvir, porque para marcar bem. Quando você for iniciar a introdução alimentar do seu filho, que é o primeiro contato dele com o alimento, eu falo para os pais, seja aquela pessoa no seu primeiro dia de emprego. Como que você gostaria que ela te ensinasse a sua função dentro da empresa? A partir do momento que você tem esse olhar, muda. Porque não é só colocar a criança na cadeira e apresentar o alimento para ela, não faz sentido. E falar, você só sai daí quando comer tudo. Eu não quero ver a última grão de colherzinha, arroz. Ó, lava o prato, a última colherzinha. Ouvi Não falar façam assim, isso, pelo amor de Deus. Crianças na África estão morrendo de fome e você não vai comer tudo. Vou mandar você pra África pra você ver o que é comer. Tem gente que faz isso. E aí respeitar, né, o limite da criança quando ela fala não, que ela tá cheia, né? Mas se ela vem de uma base estrutural, planejamento, né, alimentar ali, de horários, tudo, dificilmente ela vai ter compulsão ou problema com a alimentação. E dentro da nutrição responsiva, ela fala, quando você determina e vai educando essa criança aos poucos ali nos horários certinhos, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, dificilmente ela vai ter o problema com a alimentação na fase adulta, e eles são bem enfáticos que entre as refeições somente água. Somente água. Uma coisa que eu acho interessante, assim, a nutricionista pode me corrigir. Os pais precisam entender que estão colocando pessoas no mundo, não um bebê. E essa pessoa, ela vai ter dores, traumas, desafios, vitórias, igual a eles depois de uma certa idade. Então, eles precisam entender que está colocando pessoas no mundo. Então, eles precisam primeiro, vamos colocar uma pessoa no mundo? Vamos estudar os alimentos. Estudar os alimentos, para mim, eu acho que é importante você conhecer o que é proteína, o que é carboidrato, o que é carboidrato bom, carboidrato ruim, vazio e tal. Porque às vezes eu vejo muitos pais socando carboidrato na criança. Coloca uma fatia de pão, uma fatia de bolo, não sei o que, no prato. Tipo, a criança só comeu carboidrato vazio, né? Que não vai levar ela para lugar nenhum. Pera lá, vamos fazer então uma fatia de pão com um ovinho, um queijinho, que aí tem ou um abacatezinho, tem uma gordura. Das fibras são mega importantes, né? Mas entender os grupos. Mas eu acho que no prato. Muito mais do que isso... É muito importante até para montar tanto o prato quanto a lancheira dessa criança. Você não olhar para o alimento como caloria. Até para você poder fazer no mercado. Quando eu vou no mercado, eu preciso... tem a regra dos 3. 3 frutas, 3 verdes, 3 vermelhos, 3... Aí você pega, espera lá, vou pegar abóbora, vou pegar um pepino, vou pegar um chuchu, vou pegar 3 folhas, couve, repolho e não sei o quê. Uhum. Aí você vai fazendo as regrinhas que você sabe que você tá comprando o essencial. Depois... você compra o que não é essencial. Uhum. Porque daí você pelo menos levou para dentro da sua casa coisas que são importantes primeiro, depois coisas que não são tão importantes, mas que... Eu acho que o básico é de tudo. É saber envolver a criança, dar autonomia para ela tá envolvida, inserida, porque eu tenho crianças de 6 a 13 anos que nunca descascaram uma balcã, uma mexerica. Que quando eu dei, ainda mais agora no mercado que vende descascada, né? Quando eu dei, não sabia o que fazer. Uma banana. Estão criando pessoas disfuncionais. Não sabem de onde que vem os alimentos muitas vezes, né? Não vem da prateleira. Ó, vamos lá, pensa rápido. 5 alimentos que nunca pode dar para uma criança. Vamos lá. Evitar, gente, ó, refrigerante, bisnaguinha, miojo, cereal matinal e embutidos. Mortadela. Aí, olha, suco de caixinha, petit suí. Ela vai aumentando. Eu falei 5, ela vai vir uma lista com suco 20. Suco capo. Capo não, gente. Todinho. Todinho também não. Cara, todinho, meu. Pega um copo de leite, mãe. Pega um copo de leite, coloca leite. Coloca um achocolatado, um chocolate em pó. Chocolate em pó, né? Que seja, às vezes, a criança não tem paladar, porque é muito amargo. Então, às vezes, você não vai conseguir mudar. Mas vai ali, o chocolate em pó, que é 50%, mistura. Que dificuldade, mas não, pega o todinho, rasga lá, que ainda tem que abrir o canudinho, colocar lá.
sabe? Vamos lá, 5 alimentos necessários, importantes para pro cognitivo da criança, para um bom porte físico, para aguentar um tranco de uma atividade física, correr, brincar, chutar. 5 alimentos bons, assim. Você quer alimentos ou nutrientes? Alimentos. Alimentos, nutrientes. Alimentos. Tapioca é bom para dar pra criança? Tapioca é uma opção. É uma opção. Aveia. Na verdade, assim, quando você faz ela combinada, né? O que você vai Tapioca combinar com com ela? ovo. Você tapioca com Nutella. Que é o que as crianças comem. Não, aí não dá. Mas uma tapioquinha com Né? ovo Com mexido, ovo, ai, que delícia. com patê, né? Mel, Com mel e banana picada, maçã. né? Maçã. Perfeito, perfeito. Mas eu acho assim, o básico, Slaine, o básico funciona. Arroz, feijão, carne, verduras variadas. Ai, meu filho não come tudo, mas comece pelo básico, o alface, que é a mais fácil de Um aceitação. purezinho de abóbora cabotiá. Tomate, um purê de abóbora, né? Ou uma outra raiz ali no lugar, às vezes também do arroz, um inhame, um cará. Faz um muffin de abobrinha, faz chips de abobrinha. Então, assim, o básico. Tempero faz mal pra criança? Tipo pimenta, esses temperinhos assim, faz mal? Natural, não. Natural, não. Né? O que faz mal é os de pacotinho, aquele do Quinor, amor. Né? sazon, essas Quem coisas. ama, Não quem pode. ama, aquele, né, que ama. Não sei quem ama, não mata, né? Pior que, né? Não, na verdade, dá pra falar que a maioria, tem muitos aí na sociedade que matam por amor, né? Mas antigamente, quando tinha essa propaganda, né, do amor lá, do tempero, não, é a mesma coisa, a gente faz uma analogia para às vezes assustar um pouco. Você tá colocando veneno de rato, né? Que é puro sódio, glutamato monossódico, então você vai matando aos poucos. Uma coisa que a gente já vai finalizar é assim: as crianças, elas não têm paladar nenhum. A gente que induz elas, né? Se a gente coloca chocolate, depois a gente quer colocar uma abobrinha, a criança vai querer comer o quê? O chocolate, ela não vai querer comer a abobrinha. O chocolate é mais gostoso. Até porque o chocolate, os chips, refrigerante, sorvete, eles têm conservantes ali dentro que vicia, né? Que são viciantes. Sim, Então vicia o paladar da criança querer comer só aquilo. Porque ele já tem isso daí, realçador de sabores, né? E é muito difícil um alimento in natura chegar próximo, né, a esse sabor doce, a esse realçador de sabor que tem nos alimentos industrializados. Então, dificilmente, depois que a criança passa a conhecer esses alimentos ou passa a fazer a base da alimentação dela com esses alimentos, é difícil a gente fazer a mudança, mas não é impossível. E quanto você agir o quanto antes, melhor, porque daí vai criando rigidez de comportamento, né? Então, a gente tem que evitar isso daí. Mas a criança, ela não tem noção. Não adianta você falar para ela, você não pode comer isso porque isso não é saudável. Porque isso vai te fazer mal. A criança não tem entendimento. Ela come porque ou ela tem uma memória boa ou ruim com aquele alimento. Ou foi gostoso ou não foi. Ela não vai comer aquilo ali porque é saudável. Ela não tem esse entendimento. Quem tem somos nós, adultos. E mesmo assim, a gente faz coisa errada. E tem a questão sensorial também, né? Comer é sensorial. Afetiva. Afetiva. Vamos supor, uma Sim. família que toda vez briga na mesa. A criança vai criando uma relação de ansiedade, às vezes, em relação à comida, Não quer de nem experiência. chegar perto da mesa. Porque os pais discutem na mesa, o pai tá ranzinza, reclama disso, reclama daquilo, a mãe e tal, vira uma discussão. Aí a criança sentar passa na a comer mesa no vira um sofá, ambiente de guerra. na frente da televisão, não quer mais se aproximar. Porque é um ambiente mais agradável para ela se alimentar. Exatamente. Ou Aí ela essa vai comer criança- escondido no quarto porque é onde é silencioso, onde tem paz. E também tem questão errada. Meu pai, tipo, uma família que o pai faleceu, mas ela tem uma memória que todo domingo feliz o pai levava pra comer Mac. Aí sentava todo mundo. Aí ela começa a associar que toda vez que ela tem aquele contato com Mac, batata frita, É a memória afetiva. a afetiva de felicidade. Então aí ela vai fazendo isso sempre, porque ela sempre mas eu vai acho ter... que, olha, foi bem interessante isso que você falou sobre o ambiente familiar. Eu acho que foi bem, bem cirúrgico essa fala sua. Porque as pessoas estão procurando muitas vezes coisas mirabolantes, mas não estão fazendo o básico. O básico que é sentar à mesa e almoçar em família. Em tornar esse ambiente agradável e tal. Eu pego, porque a gente tem que comer em 15 minutos, porque eu tenho que sair para trabalhar, e isso e aquilo. A criança ela não vai bater ponto. Ela não tem hora. 15 minutos tem você, mas você sabe se é o tempo dela, se ela não precisa de mais tempo para isso? Então aquilo vai virando um pânico para a criança, todo esse momento. Então comer se torna
pesado, se torna chato, desagradável. É igual, por exemplo, uma analogia também que eu sempre uso muito. A gente tem que trabalhar muito com analogia para os pais estarem entendendo essa visão, mas eu falo para você, se eu tivesse vindo aqui hoje, eu tivesse passado por uma situação muito desagradável, você pode ter certeza que eu não ia voltar mais aqui. Certeza absoluta. O que a criança sente na hora da refeição? Todos os dias, com aquele inferno que é na hora do almoço. Ataque de ansiedade, porque vai vir Ela e não já sabe o que vai ela acontecer. não quer voltar para lá. Ela não vai querer voltar para lá. Então, isso que eu falo para os pais. A primeira coisa, quando a gente vai trabalhar a educação alimentar com a criança, que já está com algum problema, é reformular esse ambiente. Esse ambiente precisa ser acolhedor e trazer de volta essa criança. Né? Porque, por exemplo, assim, você tem que me conquistar muito para eu poder voltar aqui. E me sentir à vontade. Né? E como que eu vou ampliar uma alimentação de uma criança, ela não senta nem à mesa? Então, a alimentação positiva, ela é construída desde um A base ambiente social de dela. respeito. A base de respeito, em Sentar para primeiro comer é lugar. um momento feliz, um momento de união, de troca Que familiar, não de seja só afeto. ingerir calorias. Não é só ingerir calorias. O que eu até falei pra Keila ali, que quando eu era criança, eu lembro que minha avó sentava todos nós e dava comida pra todos nós juntinhos. E eu e meus primos, assim, que minha mãe trabalhava, minhas tias, então minha avó cuidava da gente. Então já tinha essa coisa de união, mesmo que a gente era pobres, tinha uma alimentação, era bem restrito o que a gente tinha pra comer, mas era todo mundo comia a mesma coisa no mesmo horário, todo mundo junto, então a gente sempre teve essa questão de respeito com quem fez a comida, assim. Então, o que foi feito é o que tem, não tem outra opção. Então, que eu falei que na minha família, as mulheres são baianas, elas são as ditadoras da cozinha. Se elas fez rabada, todo mundo vai comer rabada e vai dizer que tá ótimo e não tem outra escolha. Porque a gente cresceu muito se reunindo todo mundo e comendo Mas o que tinha eu tenho e certeza respeito. que essa memória afetiva que você tem de todo mundo junto à mesa tá muito marcada, né? Não é gostoso? Era sempre um banzé, né, gente? Era mas era uma Pois coisa é. assim, muito. Todo mundo falando, todo mundo gritando. Era sempre, parecia festa, assim, né? Sempre é uma festa se reunir pra comer, quando junta Exatamente. todo mundo. E pra finalizar, um recado pros pais sobre a importância de uma alimentação adequada. E lembrando, ela é nutricionista alimentar infantil, então, primeiro recado, me procurem. Não. Eu acho que a gente tem que ter uma visão, sim, no âmbito geral, porque impacta diretamente, tá? Desde concentração, aprendizado, desenvolvimento motor, físico, a alimentação tá ali, porque igual, ela que rege o corpo. Seu carro anda sem combustível, né? E o combustível alimentar não é só o básico, arroz, feijão e a carne. E não comer, talvez, os industrializados, que às vezes tem algumas crianças que não comem. Mas ele é muito mais amplo. Então, hoje o que eu vejo essas crianças abarrotadas de atividades diárias, né? É escola particular, que hoje é a escola, né, privada, que requer muito, estão cobrando que as crianças sejam de alto rendimento escolar. Aí elas têm aula de reforço, aula de inglês, de natação, de judô, disso, daquilo. Será se ela tem o básico para exercer todas essas funções? Porque às vezes você está pagando por seu filho estar lá, mas não está nem prestando atenção, porque ele não tem nem nutriente para formar neurônio para ele entender o que ele está fazendo ali. Exatamente. Tá? Então, assim, daí eu coloco lá no futebol, eu coloco na natação, mas o seu filho tem uma alimentação para estar exercendo essa atividade? Porque você precisa ir para academia para construir seus músculos, e seu filho? Exatamente. Que está em formação. Então, assim, eu vou resumir o que ela falou nas minhas palavras. Olhem para as crianças com mais afeto. Dizem que as pessoas cuidam muito mais dos animais, disso, daquilo, e poucos das crianças. Não se importam com o que as crianças querem, pensa, sente. Ele é sempre o que o pai quer, o que o pai sente, o que o pai acha que é certo. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre olhar para as crianças com muito mais amor, muito mais carinho, muito mais afeto. E ela perceber
que ela é amada, que aquela comida foi feita para ela com carinho, que foi dedicado um tempo para ela. As crianças, elas são pequenas pessoas, elas percebem, elas sentem e elas entendem tudo que acontece ao redor dela. Eu vejo muitos adultos falando que quando era criança sentia que ela era um peso para os pais e não que ela era uma bênção. Então, eu acho que a gente já trouxe aqui dermato infantil, a gente agora está trazendo uma nutricionista infantil. É muito importante a gente olhar para as crianças como pessoas, pequenas pessoas. Eu posso só fazer bem, né, é importante que você falou. E quando o seu filho deixa de comer, quando seu filho para de comer, ele está sinalizando que algo tem de errado. Mas você só consegue perceber se você percebe o seu filho. E essa fase não se perdurou ali por mais de 30 dias. O seu filho começou a excluir grupos alimentares. Algo de errado está acontecendo. Fiquem alertas e busquem ajuda o quanto antes. Não é normal a criança não comer, não é normal essas situações. Então, se a gente presta atenção nas crianças, igual a gente presta atenção na vida dos outros... Fica a dica. Fica a dica, tá, gente? Não tô querendo, não é indireta pra ninguém, tá? Só quero dizer, mas se a gente cuidasse das crianças igual a gente cuida da vida dos outros, as crianças não cresceriam adultos cheios de distúrbios, cheios de problemas emocionais e cheios de outros problemas. E envolve tudo, olhar a criança, como é o desempenho dela na escola, como ela trata os coleguinhas, como os coleguinhas tratam ela, como que é a construção social dela, né, fora de casa, se ela tá comendo, deixando de comer, se tá dormindo, se não tá. Então, prestar atenção nas crianças. Elas não pediram pra ver o mundo, já que veio, cuidem bem delas. E é isso, e a gente finaliza por aqui. Gente, obrigado, Keila. Eu que agradeço pelo convite, participação. foi um prazer. Aprendi muito com você, acredito que os pais, as mães estão aprendendo muito também. E finalizamos aqui agradecendo a MC Medical, uma empresa que busca diminuir a dor e fornecer mais saúde, seja através de seus produtos ou pelo conhecimento compartilhado, como esse que a gente teve aqui hoje. E eu sou muito grata pela sua participação. Obrigada, equipe. Obrigada a todo mundo. Até o próximo episódio.